Turma, tudo bem com vocês, galera? Pessoal, hoje nós vamos iniciar o tema 2, falando aí sobre os processos genéticos, biológicos e como que é feito esse trabalho, né? Essas bases, né, que têm o poder de transmitir esses dados em relação à evolução, né? As novidades evolutivas, as características que ocorrem em cada geração. O primeiro cientista, né, a propor essa questão de análise biológica, a questão da descendência, do processo, né, de entender como que funciona esse processo de desenvolvimento, né, e falar sobre a questão dos cromossomos, né, que ele consegue compreender fatores, né, que indica a composição de células que são formadas através aí do processo de fecundação foi Mendel. Então, Mendel, em 1910, ele trouxe aí alguns experimentos através do americano Thomas Morgan, aonde eles começaram a entender e caracterizar as evidências, né, de hereditariedade. Automaticamente, eles começaram a estudar a mutação, que traz aí o processo da cor dos olhos, e eles conseguiram descrever e compreender que existe uma separação de pares de cromossomos, né, um cromossomo sexual, durante a formação dos gametas, e ele compreendeu que todo esse processo de hereditariedade, ele vem através desses cromossomos. Depois ele descobriu que as moléculas presentes nas células, na verdade, são proteínas, né, que têm um papel fundamental na questão, né, de compreender a molécula de DNA. Os cromossomos, eles são formados por misturas de DNA e proteína, que torna ambas moléculas bem candidatas para esse material genético, que está presente em todos os seres vivos. Entretanto, gente, em 1940, no meio científico, ainda predominava que as proteínas era o papel fundamental de compreender essa análise, né, de evidenciar o material genético. Depois, gente, eles concluíram que o material genético, né, depois de diversos estudos, ela era a molécula que carregava as informações hereditárias dos seres vivos, que no caso é o DNA. Então, o papel mais importante aí, ele é colocado através do DNA. O DNA, gente, em 1950, ele foi promovido aí diversas composições e características e chegou à conclusão que o DNA ele carrega, né, padrões de bases nitrogenadas, aonde ele tem uma quantidade de adenina, que é um papel muito importante junto com a timina e da guanina, que tem o processo da citosina, que é um elemento muito importante, que ele traz um composto, né, químico de nitrogênio na sua estrutura, que está presente tanto na molécula de DNA como na molécula de RNA. Depois, em 1952, eles continuaram falando sobre o processo, né, desse DNA, e eles descobriram através de raio-x que essas moléculas de DNA elas podem realizar, né, papéis importantes e eles podem chegar a um processo de modelo, né, estrutural, aonde ela é capaz de criar, né, um processo de prolongação de cadeia. Então, o DNA ele está presente em diversos sistemas dentro do nosso processo sanguíneo. E aí, a gente chega de novo no que nós falamos de célula, né? Todas as células presentes dentro do DNA do nosso corpo, elas são envolvidas por um material que nós chamamos de núcleo celular, aonde nós sabemos, como nós somos seres humanos, né, o nosso sistema, ele faz parte da célula eucariótica. Então, nós estudamos lá no 7º ano que a célula eucariótica, ela pode ser tanto vegetal como animal. E a célula eucariótica animal, ela tem lá um envelope que protege, né, que nós chamamos de carioteca, que ele é constituído por membrana e que faz o processo, né, de poros, que é a troca de células, né, entre o sistema. Depois nós vamos ter aí o nucleoplasma, que é uma solução aquosa que contém proteína e outras funções importantes. Depois nós vamos ter aí o nucleolo, que é uma estrutura esférica sem membrana constituído de RNA, que é o ácido ribonucleico, que também está presente aí semelhante ao DNA. Nesse caso, ele é responsável aí pela síntese de novas proteínas. E o material genético, que ele é portador das informações hereditárias constituídas dentro do nosso corpo. O DNA, ele é importante porque ele consegue transmitir
todas essas informações genéticas. Alguns vírus, gente, pode ter o RNA, tá? Isso aí é uma característica desse grupo que não possui células, que são acelulares. E depois chegou no que nós temos, né, de maior intensidade, que é o processo de entender dentro da célula, né, como que fica o processo dos cromossomos, né? Então, o cromossomo, ele está presente na célula eucariótica e ele corresponde à molécula de DNA. O cromossomo, gente, ele está presente dentro dessa célula e vai ser ele responsável de tornar, né, mais compacto aí e fazer com que haja a dilatação dessa estrutura. Então, automaticamente, existe essa formação, né, que é importantíssima em relação aos genes. Então, automaticamente, essas células estão presentes, né, nos gametas humanos por meio de características que passa de pai para filho. Então, é um processo hereditário. Os gametas femininos, gente, e masculinos dos seres humanos têm 23 cromossomos. Quando se unem na fecundação, forma o zigoto e ele se restabelece o número de 46 cromossomos. Então, olha que bacana, né, galera? Tem diversas novidades aí em relação a esse setor. Depois eu vou ter aí, gente, tem essa imagem do número de cromossomos no gameta. Então, no caso, nós temos 26. Quando existe a união e forma o zigoto, eu preciso ter, né, num valor condicional aí, 46. Nós temos também a cariotipo, que ela tem um processo de análise, né, de técnicas para estudar a quantidade de cromossomos presentes dentro de um processo de fecundação. Então, quando existe, né, o processo de junção desses gametas, automaticamente existe a condição específica para a formação desses zigotos. Então, o processo, né, que calcula aí a formação específica de cada um deles é chamado de cariótipo. Então, o conjunto de cromossomos de uma célula, com sua característica de forma e número, constitui aí essa formação que é apresentada pelo cariótipo, tá? Então, automaticamente, galera, nós temos os cromossomos sexuais, que são importantíssimos, tá? Os cromossomos sexuais, eles estão presentes tanto nos mamíferos como nos animais, e eles dividem aí para a gente identificar quais são femininos e quais são masculinos. Então, o cromossomo X, ele está presente aí no processo denominado, né, que nós podemos dizer que está presente nas mulheres, e o cromossomo Y, ele está presente nos homens. Então, nós temos aqui a combinação, nós temos o pai juntando com a mãe, no processo de fecundação vai ter uma troca, né, de gametas, essa junção, né, essa formação conjunta vai formar o possível sexo do filho, né? Então, eu posso ter sexo feminino, onde eu vou ter X com X. Eu posso ter o sexo masculino, onde eu posso ter X com Y. E eu posso ter essa variação de troca que vai fazer com que haja a prole ou feminina ou masculina. Então, existe uma junção, né, caracterizando esse movimento. Depois que existe o processo da fecundação e análise desse processo, né, sexual, aonde eu vou identificar o sexo, né? Então, normalmente com 3, 4 meses já é possível identificar o sexo do bebê. Existe também a análise do DNA. O DNA, gente, ele é chamado de um ácido desoribonucleico, que é a molécula que contém a informação genética da pessoa, hereditária. Então, o DNA, ele tem um papel muito importante. E a molécula de DNA, gente, ela tem aí a guanina, a timina, a citosina e a adenina. Então, ela tem todo um processo de arranjo aonde existe uma base nitrogenada, né? Aonde tem todas as formações de proteínas que estão presentes dentro dessa estrutura chamada DNA. O DNA, gente, ele é chamado de uma base nitrogenada porque dentro dela tem a genoma, que é responsável, né, de ter uma variação de gênesis. Cada gênese, gente, ela corresponde a uma região da partícula do DNA. E também ela é responsável pela produção da molécula de RNA. O RNA, gente, ele é uma molécula, né, única, que é formada por açúcar e que está presente aí em todos os sistemas, né, da minha célula.
Depois, gente, nós temos aí na página na frente, né? Nós temos as imagens de alguns brasileiros que se dedicou a essa parte estrutural da genética, né? Da questão da hereditariedade e que estudou os fatores de cromossomos, ribossomos, das células. Então nós temos aí o Neyton Freire Maia, que foi, né, um biólogo muito importante, que ele trabalhou em Boa Esperança, em Minas Gerais, e ele trouxe aí diversos estudos de processos genéticos, né, envolvendo aí as doenças hereditárias, e ele escreveu aí aproximadamente 500 trabalhos científicos e 19 livros. Depois nós tivemos aí a Maiana, que também era uma bióloga genética, que trabalhava no Centro de Pesquisa de Genoma Humano de Célula-Tronco, e com isso ela tem experiência na área genética humana e médica, e ela também trabalhou em questões de doenças, né, de neuros musculares e pesquisas de células-tronco. Ela tem aí, no caso, 330 trabalhos científicos e é autora de vários livros. Depois nós temos aí Clodoaldo Pavan, que nasceu em Campinas. Ele foi o presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento de Científico Tecnológico, aonde ele também tem um trabalho bem bacana em relação às moléculas, o aumento de DNA e o desenvolvimento dos cromossomos, né? E algumas doenças também que podem ser alcançadas nesse sistema. E aí, galera, nesse módulo nós temos aí alguns exercícios que falam sobre essa questão, né, do nosso tema 2. Então, na nossa próxima aula, iremos abordar esse tema 2 e tiraremos todas as dúvidas possíveis em relação aí às moléculas de DNA, de RNA, os sistemas nitrogenados, né? Como que surgiu esse processo do cromossomo, da hereditariedade, tá bom, galera? Muito obrigada e até a semana que vem.